Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo de onde e quando vocês estão escutando ou assistindo esse maravilhoso podcast. Hoje com o episódio número 16, já chegamos ao 16º. 16 é um número muito importante para mim. Informação desnecessária, né? Mas tudo bem. Hoje com o grande Samuel Andreassa, um parceiro profissional e um cara que acabou virando um grande amigo diante das circunstâncias, né? Com um tópico muito interessante, né? O Samuel é pai de gêmeos, então é o primeiro pai vem me limpar que a gente fala a respeito desse universo maluco que é ser pai, porém vezes 2, né? A gente estava até brincando que eu e o Berté, eu tomei uma Coronavac, o Berté já tomou a dose de reforço, o Samuel meteu a Janssen direto, né? Já veio as duas numa só. Né? Gente. Não é então, fácil, não é fácil. E é por isso que a gente está aqui para conversar, né? A gente está falando sobre isso, né? Que o Pai Vem Me Limpar, ele tem essa premissa egoísta. Na verdade, a gente quer entender, a gente quer saber, e de quebra a gente quer gerar um conteúdo aí para a galera saber, enfim, montar seus parâmetros, né? Então, cara, o Samuel, vocês vão ver, é um cara muito gente boa, muito tranquilo, né? Apesar de ter uma rotina bem insana. Ele mora num município aqui perto de Caxias do Sul, em Farroupilha. Ele trabalha do outro lado, cara, será 50 quilômetros de distância. Ele é pai de gêmeos. Cara, ele é um cara, assim, ó, realmente é um cara com uma caixa de ferramentas aí muito interessante, né? Pai do Vicente e da Olivia, 2 lindos nenês, coisa mais linda, os pequenininhos, e veio contar para nós um pouquinho dessa realidade aí. Bem-vindo, Samuel. Valeu, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando aí. É um prazer, uma satisfação e muito obrigado, Marco aí, Berté, pelo convite, né, e poder dividir essa minha experiência com todo mundo aí. Eu acho que nada mais justo de que a gente dividir essas experiências, né, e compartilhar esses ensinamentos que a gente acaba adquirindo ao longo desse tempo. Então, estamos aí ainda estou aprendendo, né, e vou continuar aprendendo muito, né, mas para ensinar algumas coisinhas que a gente acaba aprendendo também no dia a dia, que é bem legal. Na real, assim, o porquê desse podcast aqui junto com o Samuel é justamente isso, né? A partir do momento... O Samuel, eu não comentei, a gente colocar dentro de um contexto para o pessoal que está ouvindo e assistindo aí, os pequenininhos do Samuel, eles têm uma diferença de 2 ou 3 meses do meu filho, que tem 1 ano e um pouquinho, e mais uns 2 meses da mais nova, né, do Berté. Né? Então todos aqui são pais de crianças pequenas ainda, né, na primeira infância ali, né. Os gêmeos, então, estão com 10 meses agora, né, fizeram 10 meses há pouco, e então, assim, a experiência está quase fechando um aninho, né, agora eles começam, o desenvolvimento deles é muito mais rápido, né. Inicialmente, você sabe, né, a criança, ela é limitada nas questões de, tipo, chora, dorme, mama, acorda, né, tem aquela rotina. E agora, com os 9 meses, tu já começa a ter aquelas experiências, né, já começaram a gatinhar, né, então já estou começando a querer se levantar e, tipo, dar os primeiros passinhos, e tu já vê que a interação contigo, com os pais, é diferente, eles te reconhecem muito mais pela voz. Chega em casa, é uma festa. Cara, é um processo bem difícil, tá, gente? Não tem como negar, tá? Que o trabalho, que o pessoal me fala assim, Samuel, o trabalho em dobro, eu acho que é mais que dobro, tá? Porque... É ao mesmo tempo, né? É ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, né, se tem inicialmente um bebê que acorda de 3 em 3 horas para mamar, e pensa que durante a noite ele vai acordar de 3 a 4 vezes, eu acordo, né, ao dobro, né, porque é um depois a outro, né. Então, ai, cara, desculpa, Samuel. Quando a minha esposa estava grávida, a gente não sabia se ia ser o menino, não sabia como é que tava, eu falei assim, que seja gêmeos, cara, porque daí a gente já fecha a fábrica agora. Cara, como eu fui tolo. O cara não tem a noção, né? Porque primeiro é uma estrutura também, tá, gente? Vocês têm que entender que tem que ter toda uma estrutura por trás para ter gêmeos. Então, assim, para nós foi muito importante, e é muito importante também a presença dos avós. Eu tenho irmãos também, minhas irmãs, no caso, né, que me ajudam muito, minha mãe. Minha sogra, meu Deus, nem sei como dizer, né? Agradecer elas por esse período aqui, que eles, com certeza, durante a vida vão ajudar muito ainda, né?
mas esse suporte da família é muito importante, tá? Porra, é muito legal tu falar isso, cara, porque às vezes tem muito aquela questão que o pessoal, eu chamo de rede de apoio, né? Uhum. Algumas pessoas não têm essa possibilidade, né? O Berté é um exemplo, né? O Berté é no coro ali, né? Mas tem outras pessoas que parece que tem até uma vergonha, né? De dizer assim, não, o pessoal tá me ajudando, assim, né? Mano, mesmo nós aqui com com um pequenininho, as vós, né? Graças a Deus estão presentes, super ativas e fazem questão, né? Tem ajudado bastante, ajudam bastante. Claro, a gente, principalmente no início ali, né? Agora, tu poder trazer esse assunto é bem interessante. Até que ponto isso é uma coisa que eu não entendo, às vezes, porque a galera, às vezes, não... enfim, não... Tem uma certa... Não vergonha, Uma mas, enfim... uma coisa assim, nesse sentido? Tipo assim, é a minha responsabilidade, eu toco, eu faço, né? Cara, não, mas para que facilitar, né? Se dificultando também dá. Essa é a pegada que o pessoal mas pensa. até um certo ponto, tá? Porque chega uma hora, Marco, que, tipo assim, a rotina é tão intensa, tão em cima, assim, que se tu não tiver esse apoio, esse suporte... tu flipa? Sim. Tu perde, porque imagina só, né? Eu e a Aline, né, casamos, fomos morar, né, juntos, estávamos juntos aí há um tempo, tal. E bom, aí depois estávamos tentando ter os gêmeos, ter filho, né? E aí veio os gêmeos. E aí a tua rotina muda da noite pro dia, né? Assim, claro que a rotina da mulher é um pouquinho diferente, mas a do homem ela muda quando eles nascem, né? Exatamente quando eles nascem. E aí, é verdade. Cara, e aí tu tem toda a tua vida construída, tal, tuas rotinas estipuladas, e tu espera um pouquinho. Agora acabou, né? Essas rotinas aí tu esquece, vão partir para uma outra rotina agora, né? E essa rotina não tem, tipo assim, tá, espera só um pouquinho que eu vou parar agora e vou... Não, essa rotina não tem esperar um pouquinho. É intensa, pau e pau. E esse suporte é muito importante. Eu digo sempre para a Aline, se a gente não tivesse esse suporte, eu não sei como. Além do que, a gente tem mais 2 pessoas, né, durante o dia, porque minha esposa continua tá trabalhando também, né? Ela trabalha meio turno, né, acaba trabalhando na parte da tarde. A Aline tem um salão de beleza, né? Ela é cabeleireira, então ela consegue atender na parte da tarde. Aí, então a rotina é basicamente essa. Eu e ela ficamos durante a noite, né? Então a Aline fica durante a manhã, e às 7 da manhã tem uma menina que chega, a Gabi, que nos ajuda muito, meu Deus, né? Então a Gabi chega às 7, aí ela e a Aline cuidam das crianças na parte da manhã, e aí tem uma outra senhora, né, que vem na parte da tarde, ali a 1h, e aí a Gabi e essa outra senhora ficam até às 5, 6 horas, quando eu chego do trabalho, né? E aí a menina que chegou às 7 sai, eu e a outra vamos tocando até às 7 horas, quando a minha esposa chega. Olha, né? Reloginho suíço, né? Reloginho suíço. Tem que ser. Tu vê, né? Vocês percebam, né? Olha só, a gente tá falando que, quando eu tô falando do Lucas, né? Do meu filho, a gente entende que ter filho também tu tem que estar preparado economicamente para... Cara, se não tiver, dá-se um jeito, a gente sabe que se dá um jeito, né? Mas tem a questão de tu conseguir tornar isso, por exemplo, desde o processo de vocês, enquanto pais, né? Tu e tua esposa terem sua autonomia, terem sua profissão, manterem o seu trabalho. Eu vejo muitos casais, eu percebo isso por conversas, e que em determinado momento um dos dois resolve ficar mais em casa, né? Acaba abrindo mão de uma situação profissional em função disso, né? Então, para te conseguir ter essa autonomia de vocês profissional também, então, puta, olha o esforço, né? E outra, né? Se tu não tem uma rotina, se tu não faz exatamente que nem tu fez, mentalmente tu descreveu mais ou menos um grid de rotina que vocês têm. Tem que ser mantido dessa maneira. E pensa que no meio do caminho, às vezes dá um chabu. Alguém fica doente, um pneu fura, um negócio acontece, o nenê fica doentinho. Então muda toda a rotina do dia, né? E isso é todos os dias. E é por isso que, esse suporte é muito importante. Família, né? Eventualmente uma empregada não pode vir, tem uma consulta, ou a minha esposa tá dando um curso de cabelo e precisa que venha de manhã, ou tem uma cliente, né? A Aline também prezou por conta de... É ela que faz o atendimento, né? Não é um trabalho que ela possa fazer remoto, ela tem que estar lá presencialmente, né?
E deixar as clientes desatendidas também é um processo complicado, né? Porque acaba que, tipo, eu não tenho a minha cabeleireira que eu tenho que fazer aqui, eu vou procurar outra e daqui a pouco, né, perde aquele cliente e não volta mais, né? Vocês sabem como é que é. Faz o cabelo com uma pessoa. Então, a gente decidiu, né, por conta disso, fazer essa... a Aline poderia ficar em casa, né, e com a outra menina, e tem que ter 2 pessoas sempre, tá? A gente, às vezes, Samuel, mas uma, hoje, até então, no momento, a gente não consegue dar conta. Uma, porque não é só o serviço, né, pessoal? A gente fala cuidar das crianças. Cuidar das crianças é um processo, né? Tem todo outro processo por trás que a gente não imagina, mas é fazer comida, limpar a casa, né, a roupa para lavar. Cara, eu nunca... Lixo, então... Sério? Eu não sei como é um container, velho. Cara, todos os dias eu saio com 2, 3 sacolas de lixo de casa. Impressionante, troço que não acaba nunca, sabe? Então, é tudo bem diferente, é tudo bem... eu peço para vocês que estão ouvindo, estão escutando, para nós mesmo, toda vez que o Samuel tá falando, o tempo inteiro fica batendo na cabeça. Só que é o dobro. Só que é o dobro. Só que é o dobro. Gente, o que ele tá falando é vezes 2, sempre, né? Então, pouco antes de nós começar a conversar aqui, a entrar na gravação, até tava falando com o Samuel, pedi se ele tinha dormido, né? Como é que tava, porque a gente já tem trocado um pouco sobre esse assunto, sobre esse tema e tal, enfim. E acho que faz o quê? Uns 15 dias, eu acho, Samuel, a gente sentou aí para falar de trabalho e tal, e obviamente a gente acaba entrando nesse assunto, não dá para a gente não falar sobre isso, e que o Lucas, ele passou pelo processo do desmame, né, relativamente cedo, né, do desmame noturno, né, e isso tem se mostrado muito importante para nossa rotina, minha e da minha esposa, enquanto trabalho, enquanto dia a dia, né? A gente sabe, privação de sono. Quem assistiu Largados e Pelados uma vez na vida entende que privação de sono deixa as pessoas malucas, né? Então, para nós isso é bem importante, né? Apesar de que a Cacá, ela não tem um sono muito, muito fácil, ela sempre teve problemas assim para dormir, né, e tal, mas ainda assim tu tem um X número de horas em que tu tem o teu descanso. Isso ajudou bastante. Eu estava falando com o Samuel sobre isso, ele estava falando, né, assim como outras pessoas ao meu redor, né, tem uma prima que está com uma nenê pequena agora também, tem um outro amigo que está com um nenê pequeno, o próprio Berté, a gente fala sobre isso. Eu percebo que muita gente tem essa coisa o nenê, ele não passa pelo processo do desmame noturno, por diversas situações, às vezes na rotina o cara não se liga, e o neném acaba acordando 2, 3 vezes durante a noite, se não mais às vezes, né? Puta, isso ferra, né? Nem todo mundo tem essa minha capacidade de deitar, fechar o olho e dormir. Tem gente que acordou, depois não dorme mais, né? Não, mas até aqui, cara, por exemplo, e é engraçado, né? Porque, tipo, com a primeira foi tranquilo. E aí vamos repetir a fórmula com a segunda. Não deu certo. Não vai repetir a fórmula. Não é matemática. E eu disse, não, mas a gente... não. Cada criança... É que, na verdade, vocês não tiveram a relação sexual na mesma posição lunar, né? No mesmo horário, né? Com as mesmas roupas, se tiverem de roupas ou parte de roupas. Aí tu fez errado, sei lá, na primeira vez tu tava com uma meia, agora tu tava com as 2 meias. Pronto, fudeu. Saiu diferente. Foi o Grêmio que fez isso comigo, mudou meu astral. Mas sabe que é curioso, porque... assim, depois de ter... a gente conversa bastante sobre isso, né? Depois de ter o segundo filho, não é, tipo, 2 vezes o trabalho. É realmente muito pior. Porque é muito pior, assim, não, muito mais complexo. Porque sim, a gente entendeu que não é pior. É pior é mais difícil, né? Não, hoje não posso falar nada mais disso. Se ela falar alguma coisa assim, alguém, né, vai interpretar, alguém vai se sentir machucado. Nós não vamos ser cancelados se nós falar isso aí, claro que fica não. Bem tranquilo. Não, claro que não. Não, vamos mudar o assunto, na verdade, assim, vamos parar agora. Não. Gente, é muito fácil. O Samuel aqui, ó, maravilha, tá super descansado, tá super... Cara, o que é melhor, uma flor ou 2 flores? 2 flores! Né? Cara, mas o lance todo assim, eu morri de medo, porque... De medo não, mas ó, eu tenho primas gêmeas, o meu pai é gêmeo, né? Tem uma irmã gêmea, e tem gêmeo na família dela. Era fato, entendeu? Seriam gêmeos. E a minha preocupação e a de todo mundo. E ainda assim, tu tentou 2 vezes. Na segunda vez o suador frio foi algo assim. Agora. E até quando a gente
A gente fez o exame e tudo mais, né? Viu ali e tal. Eu assim, tenho certeza que o outro tá na mesma posição atrás, escondido. Alinhado. Até hoje eu acho que pode nascer. Eu fico esperando. Enfim. Então, só para contar um fato para vocês aí, que não sei se o Berté sabe, talvez eu tenha contado para o Marco, agora não estou recordando. Mas eu sou gêmeo também. Eu sou gêmeo. Então. Eu tenho uma irmã gêmea também, exatamente igual o Vicente e a Olivia, meus filhos, né? Então nós somos dizigóticos bivitelinos. Não sei se você sabe, mas existem 3 tipos de gêmeos, né? Os monozigóticos, que são do mesmo óvulo, né? E do mesmo espermatozoide, geram 2 pessoas. E essas pessoas podem vir a ser bivitelinas ou univitelinas, né? Eu também não sabia disso antes de ter, eu achei que só existia 2 tipos, né? No caso, aqueles que são iguais ou os que são diferentes, né? Mas existe uma opção que seria os monozigóticos, então um óvulo, né, fecundado por um espermatozoide, se dividiu, né? Gerou 2 pessoas, e bivitelinos, em 2 placentas diferentes, porém do mesmo sexo, elas podem ser a mesma pessoa. Elas podem ser o mesmo indivíduo, né? É possível? Sim, porque... é aqueles que tem até, tipo, a digital igual, um negócio assim? Porque, tipo assim, existem os gêmeos idênticos, né? Existem os gêmeos idênticos, porque, assim, monozigóticos quer dizer de um óvulo só, de um espermatozoide. Sim. Se dividiram, né, e formaram uma pessoa, 2 pessoas, tá? Geralmente, esse tipo de gêmeos, eles são de uma placenta só. Eles estão na mesma placenta. Eles são univitelinos, né? Então, necessariamente, eles são do mesmo sexo. Ou 2 meninos ou 2 meninas, né? Ok. Mas existe um caso, eles são mais raros, né? De esse mesmo óvulo, nesse monozigótico que eles chamam, se dividir em 2 e gerar 2 placentas, bivitelinos, né? Aí... bivitelinos, que gerou 2 placentas, 2 pessoas diferentes. Não necessariamente. Pode ser que sejam a mesma pessoa, só em 2 placentas diferentes. Que louco. Inclusive, gêmeo podem ser de pais diferentes, né? Sabia, né? Teve umas pinchadas meio próximas ali, fecundaram, é isso aí, né? Podem ser pais diferentes. Exatamente. Na verdade, assim, ó, o Samuel Andreassa, ele deve ser... Tava fechando a loja, entendeu? O cara veio correndo por baixo. Entrou. Passou. O Samuel, ele é um dos filhos ou netos do Josef Mengele, né? Vocês lembram essa história do Josef Mengele? Vocês não estão ligados? Não tô ligado? Cara, então é o seguinte, tem um município aqui no Rio Grande do Sul. Deixa eu ver aqui onde é que é. E que ele foi aqui, todo povoado pelo Josef Mengele, é esse? Cara, Cândido Godói. Cândido Godói é a capital brasileira dos gêmeos, ou mundial dos gêmeos. Tá, isso eu já tinha ouvido falar. O Josef Mengele era um médico nazista que fazia experimentos e tal, e ele passou por ali, se eu não me engano, ele residiu um tempo ali, uma coisa assim, deixar bem certinho. Então é uma cidade que tem, tipo, muitos gêmeos. Deixa eu até ver aqui certinho aqui qual é que é. Nazista Josef Mengele criou Cidade dos Gêmeos no Rio Grande do Sul, diz o livro, né? Então, ele fugiu e ele acabou indo para Cândido Godói, cara. Meu Deus. Que deveria se chamar Cândido e Godói, né? Porque eram gêmeos. Enfim, exato. Mas, de qualquer maneira, o assunto todo... O Andreassa, né? Eu só faço piada agora de pai. As piadas são muito ruins, assim, cara. Eu já fazia antes, mas antes era lame. Agora é permitido. Agora é piada. Agora eu posso dizer, piada podre e tal. Mas o lance tal do medo ali, da tensão de ser gêmeos antes, e eu acho que é de todo mundo, cara. Talvez a parte, claro que ela é importante, mas talvez a parte menos, não vou dizer estressante, assim, enfim, que dá para dar um jeito, que é a grana, né? Tem que ser 2 vezes, vai pagar 2 vezes, são 2, não sei o quê. E eu comecei meio que extrapolar o lance todo agora, porque a gente ia conversar contigo. Primeira coisa, tanto é que a gente antes conversou, né? Eu falei, cara, esse cara tá sozinho e tem 2 fraldas para trocar. É insano. E aí eu comecei a dizer, peraí, isso aí até dá para fazer, entendeu? Aí vai fazendo 2 coisas. Não, mas se tem 2 temas de casa que precisa ajudar. Não. Isso tem 2 festas, mas são lugares diferentes. E se um foi convidado e o outro não foi convidado? Aí fodeu. Aí eu cheguei num negócio que, tipo assim, peraí, quando não é tangível o lance,
Uhum. É muito pior. É mais assim, apavorante. Olha só, nós somos iguaizinhos, sabe aquela coisa? Tipo, a gente... E, tipo, ela foi, eu não. Cara, Mas vai ter como no meu caso, né? Eu tinha grupo de amigos e a minha irmã tinha um outro grupo de amigos. Claro, na infância, geralmente... por ser gêmeo, ajuda bastante ter passado por essas situações parecidas, né? Porque assim, a gente, isso mais na adolescência, tá? Quando na infância é tudo criança, né, cara? Vai ser difícil tu não ser convidada, porque, cara, os pais têm uma certa sensibilidade. O cara não vai convidar o teu filho para não convidar a tua filha, né? Por mais que... Então, acho que tem uma sensibilidade nesse por parte eu não duvidaria disso. Eu convido os pais dos amigos da minha filha, então eu tenho sensibilidade. Convido os pais. Então, naturalmente eu não convidaria. As crianças se odeiam, cara, mas os pais são muito amigos. Exato. Então, assim, eu acho que diante disso, acho que não é problema. Assim, com relação à troca, assim, eu procuro nunca estar sozinho com eles, né? A gente tem sempre tá sempre em duas pessoas, né? Por conta dessas, claro, quando são mais pequenos eles são mais frágeis, tal, mas cara, deixa um no berço, o outro bota no trocador e vai trocando, o outro pega, vai, né? Tipo assim, eu sou a pessoa que dou o banho, é o meu momento com eles ali do banho, né? Então eu já tenho toda uma técnica, eu dou banho praticamente, se fosse só eu conseguiria dar banho nos dois sozinho, né? Eu não consigo dar banho em mim, sozinho. Cara, mas tu vai pegando assim alguns macetes, né? E, enfim, e tu tem que ter. Tu dá o brinquedinho para eles ficarem prestando atenção enquanto tu lava o outro. Lava o outro, né? Então, assim, claro, tipo assim, tem certos cuidados, tem que ser, né? Agora, quando tem a fase de gatinhar, também os cuidados são maiores, porque agora começa a querer subir em tudo, querer escalar. Agora vai começar a fase vai trocar fralda, pelo menos o Lucas, a fase dos esperneios, né, cara? Toma coisa para tudo que é lado, tu quer virar, então, e com dois é um pouquinho mais complexo nesse sentido, né? Mas, bem, cara, bem mais, mas não é um bicho de sete cabeças. O que a gente vê, eu e a Aline, assim, que isso vai ser muito... Claro, vamos ter esse trabalho, né, essa agora, mas a satisfação de ver os dois juntos, assim, que nem eu falei para vocês no início lá, que eles já estão começando a interagir, e não só conosco, com eles mesmos, né? Então, é muito engraçado, assim, às vezes a menina, a Olivia, tá no quarto, assim, e o Vicente tá na sala, né? Nosso apartamento é um apartamento muito grande, e aí eu peço para ele, mano, cadê a Mana? Vamos procurar a Mana. E aí ele sai gatinhando, corre lá, e ele chega, ele bota a cabeça para dentro do quarto, assim, olha ela, e ela vê ele, e os dois sorriem, sabe? Tipo, o Mano tá bem aqui me vê, sabe? Hoje de manhã mesmo, né? Eles estavam deitados, assim, os dois acordaram, era 6 horas da manhã, quando a gente acordou, assim. Aí a Aline acordou com o Vicente, pegou ele e trouxe. Aí ela olhou, assim, viu que ele tava vindo, já começou a se espernear aqui, né? Sim, a mãe, ficou feliz, assim, ficou feliz e tal. E aí nós botamos os dois sentadinhos um do lado do outro ali. Aí daqui a pouco ela pega assim e chega perto dele assim, o que ela vai fazer? Pega, tipo, meio que querendo pegar, morder assim, e dá um abraço assim, pega com a boca assim, tipo, tá dando beijo no Mano. A gente já tá dando beijo no Mano. Cara, é muito, essa interação entre eles, assim, eu acho que vai ser muito legal. Porque uma dificuldade de casais, de amigos nossos, que a gente vê que tem um filho, é dificuldade, mas... Cara, interter a criança. Tu precisa estar elas precisam estar toda hora em movimento, elas precisam estar descobrindo, elas precisam estar, né? E isso, cara, gasta uma energia, né, gigantesca da pessoa. E tu tem que estar ali, tu tem que, né, interagir, tu não vai deixar teu filho, né, chorando, né? Pai, vem aqui, senta comigo. Cara, nesse sentido, eu acho que eles são ter um casal, ter dois filhos juntos, isso ajuda essa interação. E tipo, vai brincar com teu irmão lá. E agora, né, o cara vai chegar uma hora que vai lá brincar com teu irmão, né, pega as coisas e isso eu acho que vai ser legal, né. Aí, ó. Já tá sendo, na verdade, né. Isso é muito real, assim, né? Esse processo de dar atenção e de ficar em cima e tal, né? Evitar o apelo, independente do certo ou errado, né? Mas a facilidade de um tablet, de uma TV, esse tipo de situação, principalmente nessa primeira infância, assim, depois, como a gente já falou, eu acho que é meio difícil, né? Então, o fato de... Uma das vantagens, né, de se ter filhos gêmeos é que eles realmente se complementam, eles se interagem entre si. A gente tem um cachorrinho, né? A gente tem o Chimbica,
que é um cachorro muito dócil, assim, cara, sério, eu costumo dizer que é mais difícil tu cuidar de um peixe do que cuidar do Chimbica, ele é muito tranquilo, assim, né? E agora, nesse processo ali, eles estão no processo de interação. Então, realmente, assim, eles têm passado um bom tempo juntos, assim, né? Entre eles, não é a mesma coisa, obviamente, que tu tem um irmão, né? Mas, cara, é uma maneira de ajudar nesse processo até mesmo de passar tempo, né? No meu caso aqui, eu vejo que às vezes é parecido. Mas isso é curioso, porque geralmente, e isso eu dei uma lidinha ali, né? Geralmente a relação entre gêmeos é muito positiva. São raros, né, os casos de tipo só assim, os primeiros, só Caim e Abel que deu merda ali, o resto tudo vai bom. Nunca se sabe, né, meu? O que rolou ali, o que um falou pro outro, viu? Eu não tava lá, tá? Eu não tava lá, eu achei até a reação um pouco, né? Porra, cara, a primeira coisa que o cara tem quando pensa em gêmeos, quando o cara tem esse background religioso, né? Nós aqui, né? Porra, Caim e Abel, os caras se mataram, meu, mas eu não conheci nenhum gêmeo que não se deram. Eram colados no irmão, assim. Não é que uma relação especial, porque cresce junto, mas daí eu queria até, quer ver, ó, porque, de novo, eu acho que tem uma coisa importante que tu falou. Nem sempre essa coisa, talvez esse pavor do começo, que tudo é mais trabalho, tudo não sei o quê, que nem, cara, é que nem agricultura quase, é uma trabalheira, mas depois na hora que colhe é bacana, porque ali, ó, já tem um companheiro, já tem, e eu acho que já vem com a lição assim, ó, do zero. Não é que nem porque a gente tem um mais velho e aí tem um segundo filho, eu acho legal porque já é uma grande lição, né? Talvez a melhor de todas da vida, que nada é só teu. Compartilhar. Tem que aprender. Tem que compartilhar, na verdade tem que aguentar também, né? Compartilhar. Às vezes tu não vai ter. Tu não quer compartilhar, mas tu vai ter que compartilhar, né? Exatamente. Ou às vezes tu não vai ter, o outro vai ter. Não é nem compartilhar. Às vezes fica frio, aguenta, às vezes vai ter e o outro não. Aprender a lidar com essa frustração, né? Exato, existe mais do que tu. Ponto. Né? Tipo assim, virou heliocêntrico, né? A Terra não é tudo em volta da Terra, beleza. É isso. E aí os gêmeos acho que trazem esse ponto desde o zero, que é muito legal. Eles vão juntos, existe uma caminhada junto, entendeu? Se eu quero sozinho, mas eu teria uma preocupação que eu não sei se vocês têm já agora, porque, enfim, eles têm 10 meses, mas eu acho que já pensam. Que é o seguinte, cara, como é que vocês pensam ou vocês se preocupam já em como preservar a individualidade? É que, assim, no caso de vocês, eu acho que tem uma coisa que ajuda. Porque eles são de ser gêmeo diferentes. Um menino e uma menina. Não, eu digo, o próprio Samuel ter sido gêmeo, eu acho que ele tem esse background, né? Ele pode. Mas também com uma mulher, né? Então não é do mesmo. Porque uma coisa que eu vejo com gêmeos que é muito curioso, que assim, que eu acho pavoroso, assim, é coisa de filme de terror. A mesma roupa. Porque não é promoção, entendeu? Dá pra comprar diferentes roupas, né? Não é venda casada. Não é talvez até tenha, mas não é sempre. Né? Mas, gente, isso aí, as vó, cara. As vó, elas querem isso aí. Elas amam. É um fetiche. Pra nós, austro-húngaro. Eu não... Cara, tem calça de um modelo do outro. Mas a avó, tio, tia... Tudo igualzinho. Tudo combinando. Cara, que tipo assim, né? Agora, não é que nem tu falou, 2 meninos, né? Ou 2 meninas, que seriam mais idênticos, aí botar exatamente as mesmas roupas. Mas é tipo... minha mãe dá o modelo que ela deu, ela pega um modelo igual para dar para Olivia, né? Sim, tipo, sei lá, dá uma calça azul para ele e dá uma saia azul para ela. Sei lá, enfim. Tentar mais ou menos que mesclar, né? Então, eu acho que eu ia sacanear ele sempre. Eu sempre fazia tipo fruta, assim, sabe? Um verde e o outro vermelho, tipo uma melancia. Aí o outro não sei, que sabe? Eu sempre tentando porque, cara, eu acho isso muito curioso e vários gêmeos que eu conheço ao longo da minha, né, desde que a gente é pequeno e tudo mais, muito parecidos, assim, e eu não sei o quanto isso talvez seja legal, porque, nossa, que legal, nós somos 2, que lindo, mais ou menos, eu sempre vejo uma dificuldade, sabe, deles exercerem a individualidade. Mas, Berté, eu acho que isso é de cada pessoa, de cada indivíduo, tá? Eu acho que agora, desde pequeno, tu já vê as individualidades deles, assim, claro. No caso dos meus, né? E mesmo gêmeos idênticos, tu vê, tipo, um é mais meigo, o outro é mais, né, elétrico, tu já vê desde pequeno. Tem um casal também de amigos aí,
que a irmã dele tem gêmeos também, e são 2 meninos, e tu vê de longe a personalidade de um do outro, assim, sabe? Claro. Eu acho que elas já se manifestam, por mais que as roupas sejam iguais, eu vou dizer também pra ti, cara, que escolher roupa, isso é uma tarefa de, essa aqui serve, pega essa e bota em todos. Serviu, vai. Essa é o pré-requisito. Cara, isso vale pra tudo, né? É um troço que, tipo assim, o Vicente, o meu filho, ele tá com 10 meses, agora vai fazer, acho que tá pesando quase uns 12 quilos, tá? E a Mana, ela tem 2 quilos a menos. Ele pesa mais do que a minha mãe, por exemplo. Ele é muito reforçadinho, ele não é gordo, mas ele é reforçadinho. Sim, ele é grande, ele é pesado mesmo. E, cara, aí tu pega, tipo, vou pegar uma roupa pra ela. Beleza, tu pega pra idade dela, 10 meses. Escuta, tu não xinga ele, hein? Tu não xinga os dois, tipo, escuta, vocês já são gêmeos e ainda tu me pesa 12 quilos. Não quer deixar mais difícil agora, quer começar a caminhar agora com 9 meses também agora. Beleza, já estamos. E aí, assim, cara, e aí escolher roupa, e aí aquilo que serve, eu acho que as mães devem ser meio assim, tipo, aquilo que serviu, beleza, pega em dobro, assim, porque serviu, ok, é aquilo, não vou precisar escolher outra roupa para ver se serve, para ver número e modelo. Isso aí é outra coisa que eu digo que é estressante, cara. Eu vejo por mim, assim, cara, roupa, porque o que acontece, né? Cara, a criança é impressionante, principalmente logo nessa primeira infância ali até 1 ano, assim, é muito rápido esse processo de desenvolvimento, né? E eu digo desenvolvimento físico, né? Cresce, estica muito rápido, né? Então as roupinhas, elas né, tendem a... Sem contar que a gente aqui, Caxias, o Samuel, ele vive numa cidade muito bacana, que fica próximo de Caxias, chama-se Farroupilha, né? Que é uma cidade muito linda, menos quando tem neblina, só que tem 99% do tempo é neblina. A capital nacional da neblina. Então a gente tem muito essa questão da mudança de temperatura também. Então não é só o fato de ter uma roupa do tamanho, é a roupa do tamanho para frio, a roupa do tamanho para o calor, né? Seja uma manguinha curta ou seja um acolchoadinho, né? Algo um pouquinho mais reforçado. Então, assim, é aquilo que o Samuel falou. Cara, tá do tamanho dele, vai. Né? Óbvio, às vezes tu tenta botar uma roupa mais bonitinha, legal, ok, mas cara, cabe, não cabe, vai. Agora tu imagina isso, de novo, aquilo que tá sempre batendo na minha cabeça enquanto eu vejo Samuel falar, o dobro, né? E a diferença é o dobro e um é maior que o outro, ou seja, não são os mesmos tamanhos, não é a mesma roupa. O bom é que, assim, tipo assim, em casa, as roupas que já não servem mais no Vicente, na Olivia a gente vai utilizando. A Olivia a Olivia se ferrou, porque ela é gêmea, mas ao mesmo tempo ela é a irmã mais nova, porque ela sempre vai pegar os restos do Vicente. Mais ou menos isso. Mas, assim, tu já vê, assim, as individualidades aflorando. O Vicente, a Mana é muito mais sentimental, mas o Vicente, ao mesmo tempo, é muito mais dengoso, assim, sabe? E é legal isso, eu acho que, tipo, a característica de cada um dos bebês, assim, por mais gêmeos que sejam, elas acabam se aflorando, elas acabam saindo, assim, né, com certeza, do mesmo sexo, acabam que as pessoas pegando alguns trejeitos do outro, acho que até acabam, né, e isso... Não que seja ruim ou que seja errado, né? É só uma maneira de... Não, mas é que a colocação do Bertella é muito pertinente no seguinte sentido. Quem não é gêmeo, né? Por exemplo, o próprio Bertella, né? Aliás, a gente não sabe, né? Que nem aquele seriado lá que tem no Netflix, dos 3 irmãos lá, que eles eram... Eles se encontraram depois, né? Isso, descobriram que era um experimento, né, da CIA. A gente já falou sobre isso aqui, para saber, depois alguém estiver falando, eu vou procurar esse para falar que aqui. Ninguém vai fazer experimento, o que? A Frangosul ia fazer experimento, é isso? O Mengele estava aí. O Mengele passou por aí. O Joseph Mengele estava aí. Mas, enfim, aí o que eu estava falando? Qual era a minha ponto? Eu sei o que eu ia falar, mas quer ver? Tem a ver com isso. O meu ponto era muito mais até, não em relação aos pais, mas em relação ao que vocês chamam de rede de apoio. Que é a família. Porque, assim, tem aquela coisa que eu acho que, sabe... cara, tomara que não seja assim quando eu fique mais velho. Mas senta aqui que eu vou tirar uma fotinho. A criança não quer sentar, entendeu? Não, fica sentadinho. Para que ela não é a porra de uma boneca. Larga essa pessoa, entendeu? É uma criança, mas é uma pessoa. Para de querer que ela faça o que tu quer, entendeu? E a mesma coisa, tipo assim, coloca as 2 roupas iguais. Coloca tu.
E tu não tivesse igual ao teu marido aí, então, sabe essas coisas assim? Vem cá, vamos botar a mesma roupa nós agora, então, para ver se fica legal. Não fica. Não, mas agora eu lembrei. Esses fetiches, assim, essas coisas meio bizarras, assim, que cara, eu teria fetiche, pavor, cara. Eu ia perder a família, assim, em segundos, sabe? A gente não pode falar de fetiche porque não existe fetiche que não seja bizarro, tá? Todo fetiche, ele é bizarro. É meio bizarro, né? É meio bizarro. Eu usei a palavra, eu já usei a palavra meio... Não, mas o que eu tava falando, eu tava tentando entender o teu lado, ou daqui a pouco escalonar em cima do teu start, o fato de que nós, que não somos gêmeos, abre parênteses, não sabemos, né? Volta, fecha parênteses. É que nós temos as nossas individualidades no seguinte sentido, a gente tem que aprender a compartilhar, correto? A gente tem que aprender que quem não é filho único, por exemplo, que nem eu sou filho mais velho, você tem que aprender que não é tudo sobre ti, sobre o teu universo, o teu irmão vai vir, tu vai tentar, às vezes tu não vai ter, então isso é um processo de aprendizado que é bom para a vida. Nem todos conseguem aprender isso e assimilar isso, né? Mas é importante. A partir do momento que tu é gêmeo, no caso específico do que o Berté falou, né? Tu é gêmeo, às vezes do mesmo sexo, contribui para essa questão de colocar a mesma roupinha, as mesmas coisas, a mesma atividade física, ou não, enfim, mesmas situações, né? O quanto isso causa uma naturalmente, não é uma dependência, mas tu precisa do teu irmão para fazer as coisas sempre? Será que funciona dessa maneira? Ou tu perde um pouco essa capacidade de um pouquinho de egoísmo, às vezes é bom, né? Um pouquinho dizer, não, pensa um pouquinho, isso aqui é meu, né? Não significa que tu não sabe dividir, mas essa individualidade é importante. Então, talvez o fato de tu começar a trabalhar, talvez a gente tá indo longe demais, ou tá querendo ser meio chato demais, né? Mas o fato de tu trabalhar uma roupinha aqui, uma roupinha ali, às vezes tem a questão econômica, às vezes tem uma questão, né? Será que tu não acaba malhando um pouquinho isso aí? Ou a gente tá viajando completamente porque a gente é dois idiotas que não sabe como é que é a vida de gêmeos, né? Cara, eu acho que não tem muito a ver isso. Talvez estamos achando muito pelo em ovo? Eu acho que sim, tá? Eu acho que não vejo dessa forma, tá? Nunca vi, assim, muito isso, né? Mas é que sempre tem uma mística por trás, né? Ter gêmeos. Meio místico, né? Como é que é, né? Isso parece de outro mundo, as pessoas, cara, e é incrível que na rua, né? As pessoas param, assim, vai andar no shopping, ai, dois, olha aqui e tal. Deve ser muito louco, né? Ainda até hoje em dia, assim, nossa, são dois, gêmeos. São iguais, são gêmeos. Olha, casalzinho e tal. Eu acho que isso é chato para os pais. Chega uma hora que tu não aguenta mais, né? E a gente reclama que os artistas não aguentam mais dar autógrafo, né? Então tu imagina, é a mesma coisa, né? O cara já não, sim, sou eu, Johnny Depp. Ai, tá bom, tá aqui, ó, tá assinado. O cara já não aguenta mais, né, velho? Aí o cara, que cuzão, não quer dar autógrafo. Meu, o cara tá há 40 anos fazendo, ele não aguenta mais fazer isso aí. Com o Nenê, se ele quiser, ele pode fazer uma transferência, só faz um Pix para mim. E aí eu continuo por ele dando autógrafo sem problema. Não, nem pensar, eu não gostaria. Eu gostaria da conta bancária, talvez, dessa galera, mas não dessa rotina aí. E o que mais... Diga aí. Só para falar daquele seriado, um documentário desses trigêmeos ali, né? Foram bem famosos ali nos anos 80, não da nossa realidade, mas eu esbarrei meio sem querer. Então fica até para ti, Samuel, assistir, isso é bem legal, tem no Netflix. 3 Estranhos Idênticos. É muito bacana. O legal é que quando eu vi, eu não fazia ideia do que era o seriado. O nome é bom, né? O nome é bom. Tu não sabe se é uma comédia com o Billy Wilder aqui lá, ou se Ben Stiller ali, essa pegada. Mas eu assisti muito, assim, sem querer. Dei uma navegada. Foi numa madrugada que o Nenê tava... eu tava cuidando dele, então eu tinha que achar alguma coisa para fazer ficar acordado, e eu peguei esse ali. Eu não fazia ideia que era de gêmeos, não sabia nada. Eu só vi... E como é que eles não deram o nome, né? Como é que eles não deram o nome de 3 pratos para 3 tigres? 3 pratos para 3 tigres. Esse deveria ser, entendeu? Ia dar um buzz violento, todo mundo tentando falar É muito interessante e que, na verdade, ele vai escalonando a série. A série, ela começa de uma maneira assim... um dos gurizões vai para a faculdade, vai para aqueles dorms, assim, né? E ele chega lá, ele é um cara mais acanhado e tal, e todo mundo recebe ele, aí, como é que tu tá, não sei o quê, e ele... E as guriazinhas vêm, me abraçam ele. Ele vê que ele eles entendem ele como um cara super popular. Ele falou, cara, mas eu tô chegando hoje, eu não conheço ninguém aqui, eu não sou um cara popular, o que tá acontecendo? Aí um dos amigos ali fala, vem cá, ele viu que não era o cara, falou, vem cá, tu foi adotado? Sim. Fala, velho, então peraí que nós achamos teu irmão gêmeo.
E os caras, tá. E aí eles ficam meio famosos, viram tipo notícia no jornal local ali, na RBS local. E nisso, um cara lá num outro lugar lá, sei lá, em Coney Island, o cara fez isso aí e era o terceiro. Nossa. Aí são 3, na verdade. E aí tá, beleza. Aí vai a série, mostra como é que eles ficam badalados, eles vão no programa. E depois o troço escalona para uma coisa... Desligou o quarto e os caras falaram, não, a gente não tem mais budget. Não, fica frio aí. Aí eu não vou dar mais muito spoiler, mas assistam, porque o troço, ele beira o maluco, assim, né? Absurdo, né? Tem experimentos por trás, tem uma questão social. Então, assim, cara, é bem legal. Para quem tem a realidade de gêmeos, assim, é mais interessante, porque tem uma perspectiva diferente da minha, por exemplo, né? Então, fica a dica. 3 estranhos idênticos. Né? E teve que vocês chegaram eu comentei com o Tessari aí outro dia também, teve um que a gente tropeçou nisso, né? Foi a primeira coisa que a gente viu depois que eu falei, depois de Ghost, né? Foi o último filme que a gente viu, lançamento Ghost, a gente viu agora. Depois de Ben-Hur, a versão original. Não tem gêmeos, exatamente, Ben-Hur. Muito bom, por sinal. Baita filme. Qualquer filme que tem intermission é bom. Okay. Tem vários que tem, qualquer um que foi gravado com aquelas, como é que chama aquela câmera pan, como é que é? Enfim, que é aquela grandona das antigas. Qualquer filme, o intermission, tu pode ver que não tem. É maravilhoso. Ou com o Kirk Douglas também, tá valendo. Eu sou papo, velho. O cara era bom. Nas antigas, quando ele era bonitão, era massa. Depois desses filmes, a gente viu um seriado agora que, tipo, graças a Deus, cada episódio tem 10 minutos por aí. Eu comecei a assistir. Old Enough é o nome. Old Enough. Cara, a minha esposa ficou maluca. Eu não sei se chama Crianças. Crescidinhos, talvez em português. Old Enough em inglês. É isso. Que ele são de crianças japonesas e que ela tem tipo um costume de dar uma tarefa para eles fazerem. Assim, vai lá, leva isso aqui pro teu pai, que tem uma lojinha ali a 3-4 quadras dali, ou leva isso aqui pra avó, que tá não sei aonde, ou compra isso e volta. Só que as crianças, cara, tem tipo 2 anos. O Berté falou sobre isso semana passada e a gente assistiu, cara, é bobo, porque é quase um reality show japonês, com aquelas coisas japonesas, aquelas coisinhas coloridas, aquelas coisinhas assim, só que depois aí começa o esquema, as crianças, elas não são colocadas em perigo, tá? Tu percebe o tempo inteiro que estão filmando, que tem um monte de gente ao redor, né? Enfim, tem alguma situação, que nem o primeiro capítulo, a guria tem que atravessar, tipo, uma BR, assim, velho. Claro, você tá falando no Japão, que no Japão tu levanta a mãozinha e os carros param, né? Tem tudo isso, mas mesmo assim, né? Pode acontecer do carro não ver, ou sei lá, coisa. Então, assim, mas, cara, eu mostrei pra minha esposa e a gente meio que viciou, assim, a gente já viu uns 15, sei lá quantos capítulos tem. Eu vi todos. Cara, assim, tem uns que o cara quer chorar, tem uns que eu parar de ver isso aí, porque isso é abuso, entendeu? Eu vou ligar pros caras agora. Exatamente. Aí outro tu chora de rir. Isso é maltratar as crianças, cara. Mas o ponto, claro, mas o ponto é assim, eu entendo, é uma outra cultura, beleza. E eles estão estimulando, eles entendem que, assim, ao apresentar um desafio para um mérito, né? E a criança mas assim, tem casos quando a criança falha, elas choram com uma culpa que copiosamente, que é de adulto. Eu não consegui fazer. Eles se sentem nossa, muito louco, assim, mas é muito legal. E aí eu fico, isso veio na minha cabeça, porque, bom, sugiro aí, é bem legal para ver. E aí eu fico pensando vale porque quando a gente tem irmãos, né, e no caso tu tem um mais velho, a gente, enfim, existe um processo que assim, existe um tempo que eu posso chegar até lá. Eu não consigo agora, mas eu vou conseguir, né, no futuro. Acho que quando são gêmeos eu faço essa pergunta para ti, porque tu tem uma irmã gêmea, talvez, né? E talvez saiba disso. Eu acho que deve talvez eu ficaria. Então, mas eu tô te passando as minhas preocupações, o que eu penso, né? Não, fala, caralho. Existe um desafio, um consegue, o outro não, entendeu? Uma competição. Ou como expor, porque tu vai percebendo que eles são diferentes. Sim. Tu mesmo já falou. Verdade. E aí a pouco tu vê assim, um vai, outro não. E aí o quanto de atenção, eu acho que como despender a atenção ou dedicar a atenção a um ao outro deve ser tão mais difícil do que planejar o dia a dia, sabe? Porque se eu vejo que um vai, eu vejo que o outro não vai. Como é que eu consigo estimular um sem retroceder o outro? Sem traumatizar o outro, ou sem talvez impossibilitar. Enfim, eu não sei.
É só esse lance, assim, porque eles são iguais, né? Eles estão no mesmo momento. Sabe, são questões que eu até então não parei para pensar assim, né? Não dei. Tá começando o processo interativo agora, né, Samuel? Estamos começando o processo, né? Ainda não parei para acordar de noite hoje pela 10ª vez, aí tu pensa isso. Mas ainda não me veio essa questão, porque ainda estão num processo, né, de construção inicial, vamos dizer assim, né? Mas e como foi para ti, então? Né? Como é que é a tua percepção dessa situação e como é que tu talvez transferiria isso ou melhoraria isso, optimizaria isso para os teus pequenos? Por exemplo, tua irmã teve alguma coisa que foi mais tranquilo para ela e para ti não? Ou vice-versa? Provavelmente. Cara, eu acho que até que sim, mas sabe que isso não é uma coisa que eu me apego, né? Eu falei que o Samuel é um cara tranquilo, Bertelli. Não é que nem eu e tu, que somos dois sequelados. Sim, tipo, o que eu acho que é bastante assim no colégio, isso acaba tipo assim, um gêmeo fica para trás, o outro vai bem, o outro não vai, sabe? Mas eu e minha irmã sempre fomos alunos, bons alunos, vamos dizer assim, né? E aí a gente, tipo, só que a partir de um certo momento que a gente estava no ensino médio ali, a gente sempre estudava junto, né? E eu me lembro como se fosse hoje, no início da minha vida ali, meu pai era meio nômade, então a gente morou em vários locais inusitados e diferentes, assim. Eu morei no Paraná, em Palotina, depois a gente se mudou para Mato Grosso, Barra do Garça, é o nome da cidade, onde eu tenho uma outra irmã que é nascida nesse local, né? Então nós somos em 4, eu tenho mais 2 irmãs, né? Então eu e a minha irmã mais gêmea somos os mais velhos, e depois tem a do meio, que é a Amanda, e depois tem a mais nova, que é a Bárbara. E a Amanda nasceu em Barra do Garças. Quando a gente estava morando lá, né, a gente saiu do Paraná para lá, aí achar uma escola foi difícil, né, porque a gente estava saindo no meio do ano e tudo mais. Minha mãe, olha só, resolveu dar aula para nós em casa. Ensino médio. Não era médio, era ainda, cara, acho que isso era 7ª, 8ª série. Não, era 4ª, 5ª série, algo desse gênero, tá? E aí, bom, aí não deu muito certo, né? Minha mãe, tipo, 2 meses desistiu, porque não parava, né, e tal. Sim. Aí no outro ano a gente conseguiu escola, e aí a gente ficou um período, e aí a escola resolveu nos separar de turma. Existiam 2 5ª séries, 2 4ª séries, agora não. E resolveram nos separar, né? Cara, a Aline entrou no desespero. Aline, ó, tu vê, né? Eu tenho a minha esposa, o nome dela é Aline, e eu tenho a minha irmã gêmea, que o nome é Aline também. E para vocês verem as coincidências que às vezes da vida, né? Quando a minha mãe descobriu que eram gêmeos, se fosse 2 meninas, ia ser Aline, que é a minha irmã agora, e Caroline ia ser a outra. O nome da minha esposa hoje é Aline Caroline Meotti, de solteira, né? Então ela tem o primeiro nome e o segundo nome, que ia ser o nome da pessoa gêmea se fosse uma menina. Olha que ia ser o teu nome. É isso. Filme. Ela tem o nome que era para ser teu, né? No caso, que não foi. É isso. Mas aí eu tava escrito nas estrelas. Mas eu tava contando do colégio, aí dividiram nós, cara, a minha irmã entrou num desespero e, tipo, tiveram que nos botar de novo na sala, e, tipo, mas no outro ano não teve jeito, a gente acabou, né, se separando, enfim. Mas em termos de colégio, assim, a gente sempre foi muito dedicado e nunca tivemos, assim, sempre estava no mesmo ano dela, grupo de amigos iguais, né? Desculpa me interromper, mas olha que interessante, isso é uma coisa que eu tinha lido também ali rapidinho sobre gêmeos, é uma tendência a separar gêmeos em colégio. É uma tendência, parece que sim. E eu não consigo entender, porque olha que legal que tu estava me descrevendo. Então, não, que estupidez, eu acho, não sei. Porque olha que legal que tu estava falando. Vamos estimular que eles conheçam outras pessoas. É para isso. É por isso que eu perguntei, por quê? Eu não estava ligado. E olha que legal, ele estava descrevendo, a gente estudava juntos, não sei o quê. Porra, olha que legal, cara. Não, isso está muito bonito, está muito bom, vamos separar eles. A vida não é assim, a vida é de modo hard. Que eu não consigo entender, sabe? Tem uns, de novo, tem uns talvez porque, tipo assim, um faça o tema do outro, se é o mesmo tema, mesmo mas, okay. Não sei, sabe? De repente pode ter uma bobagem dessa, alguma coisa, mas nunca me detive ao porquê separar, mas realmente a gente foi separado e depois, né, acabamos voltando a estudar juntos aí quando eu voltei para Farroupilha, e depois separamos de novo, né? Enfim, a vida
diferente, assim, a gente vai... Mas essas interações, essa que tu estava comentando, Berté, eu com a minha irmã, assim, a gente, né, quando mais jovem, era muito próximo, assim. E aí depois, quando a gente começou a parte da adolescência, né, até a gente frequentava um centro de tradições gaúchas, um CTG ali, né, quando a gente voltou para cá, quando eu peguei minha adolescência, então a gente convivia muito, né, mas mesmo assim a gente tinha as turmas, né, a minha irmã tinha a turma de amigas dela e eu tinha a turma de meus amigos, né, que não necessariamente eram na mesma turma, né, e eventualmente a gente unia essas turmas, né, então essas interações conosco, assim, eu acho que foi tranquilo, assim, a gente não teve nenhum trauma com relação a isso, ou eu, pelo menos eu nunca me senti menor, ou, né, ou deixado para trás. Uma coisa que tu deve ter que perceber também, Berté, que é o seguinte, a gente é de Caxias, é de Farroupilha, não tem muito trauma, cara. Para ter trauma tem que sangrar, tu entendeu? Sangrou, aí a gente tem trauma, senão não tem trauma. Mas as minhas perguntas, eu concordo contigo, assim, e eu acho que é uma questão da geração, acho, né? Era para traumatizar só com um acidente. Mais ou menos, né? Mas enfim. Por isso que eu como sem parar. Mas né? Sabe essas coisas, né? Eu não me traumatizei, não, mas eu não paro de comer. Deu tudo certo, mas é por isso que às vezes eu tenho uma. Mas Por isso que meu meme sempre Mas não, eu pergunto porque assim, isso é uma coisa que hoje eu acho que a gente tende a conviver mais não sei se mais próximo, mas as experiências são muito mais, cada vez mais parecidas. Ponto. É isso. Então é cada vez mais difícil, eu acho, eu percebo, é uma sensação minha, não estou dizendo que é assim, mas as pessoas buscarem a individualidade. Então eu acho que hoje em dia seria mais difícil do que foi, mas sem dúvida, sabe, do que foi no passado. O passado deixa ser só. Hoje é mais difícil deixar ser. É só isso que eu sinto. Mas de qualquer maneira, tudo bem. Eu acho que é só uma questão de ver a tua percepção ou saber se isso faz parte de uma. Né, se tu tá pensando nisso na hora que começar a ter essas situações. É que as gerações, você sabe, né? As gerações elas mudaram tanto da nossa geração para cá, né? Que a gente nem sabe como é que vai ser a geração de amanhã. Bom, os bebês hoje já, tipo, a Olivia e o Vicente já pegam o celular aqui e passa o dedinho aqui, né? No celular. Sim, ele já é natural para eles, né? Isso é uma coisa natural. A gente não sabe como é que vai ser, tipo, a geração, né, que veio antes da gente. Nossa geração foi uma geração, né, dos nossos pais, vamos pegar assim, cara. A nossa foi uma geração de transição, né? De transição, né? A gente pegou. Mesmo assim, a gente tinha referências fixas. O que eu fico, assim, não vale nem entrar muito nisso, mas à medida que a gente vai, por exemplo, inteligência artificial e tudo mais, ou inteligência artificial geral, né, que é para todos, o quanto isso vai realmente. Claro que tudo tem um lado bom, né? É ruim a gente ter mais informação ou ficar mais espertos. Não é ruim. Mas como é que isso é feito, entendeu? E o quão vulnerável é uma criança. Quanto isso vai fazer? Quanto isso vai fazer tu comer mais ou menos ou tremer mais ou menos o olho, né? Eu acho que a relação de gêmeos é tão bonita no puro, assim, sabe? É por isso que as perguntas minhas são geralmente o como não estragar isso. Porque é muito legal tu ter duas pessoas que são companheiras, que estão ali. Não é achar o pelo em ovo, é como não estragar uma coisa que massa pra eles se dão mal, eles brigam. Beleza, parabéns. Eu vou dar uma luva igual para cada um mesmo para eles se socarem. Então, porque vão aprender a conviver com o outro. Que seja, mas não estragar, assim, porque eu vejo que o que acontece muito. Eu teria uma desculpa, entende? Uma é mais velha, a outra é mais nova. Quando tu era pequena. Tinha esse contexto, entendeu? Então, por isso que isso e aquilo. Logo, tu não tem. Então, ele tem uma desculpa. No teu caso, não tem desculpa. Foi ao mesmo tempo. Entendeu? Pode ocorrer. Exato, pode ocorrer, tipo assim, por que ele isso e eu não? Porque... Não. Por quê? Sabe? Pode pintar esse tipo de situação que comigo, não, cara. Eu posso dizer que não, porque era 2020 e o outro era 2016. Que seja. Né, são essas perguntas que eu teria muito fortemente, assim, agora, depois da segunda filha. E aí eu fico pensando, nossa, se fosse gêmeos, eu acho que eu teria mais perguntas ainda. Cara, mas é uma questão de autorreflexão, assim, sei lá. Voltando naquela situação que nós falamos ali no início, né? Conhecendo o Samuel, vendo a rotina do Samuel, entendendo que ele é independente, vamos falar no nosso contexto
cultural brasileiro, ele é privilegiado, né? Cara, ele é saudável, a família dele é saudável, né? Eles têm o mínimo de condições, ele tem um networking, né? Uma rede ali de apoio interessante, não networking, né? Mas uma safety net, né? Rede de apoio, né? Para dar uma mão para ele nesse sentido. E ainda assim é uma peleia do caralho, né? Ainda assim é super sugado. Eu costumo dizer, tem uma frase que cada vez mais eu comecei a perceber que eu repito ela direto, que ser pai é a pior e a melhor coisa do mundo ao mesmo tempo, né? No sentido de pior em termos de esforço, né? Em termos de cansaço, em termos de responsabilidade, em termos de... E mais do que qualquer coisa, para mim, pelo menos, tá? Em termos de medos, cara. Cara, meu Deus, nossa, eu tenho muitos medos, né? Pelo meu filho, né? Ao mesmo tempo que, cara, é muito bom acordar ele, fazer ele dormir, ver ele chorar, receber colo, receber um carinho. Agora, nesse processo de interação que está aumentando muito, é uma coisa muito legal. Então, eu acho que eu não sei se eu vou falar alguma merda, Samuel, por favor, tu tem total liberdade para me dar um tapa virtual, né? Deixa eu dar um tapa virtual aqui. Mas eu acho que é na mesma proporção, né? É tão cansativo, extenuante, preocupante com 2 filhos, porque querendo ou não é vezes 2, né? E ao tempo que é tão recompensador vezes 2. Tu tem 2. Tu falou, antes tu passou bem rapidinho, mas isso me marcou e eu gostaria de falar sobre isso. Tu falou, cara, chega em casa, tem os 2 pequenos, e agora nesse processo, cara, isso pode parecer, talvez quem esteja escutando e assistindo não perceba, não sinta isso e não tem filhos, né? Mas eu garanto que qualquer pessoa que estiver escutando e assistindo isso e tem filhos, sabe, no meio de um furdúncio, de um dia de trabalho de merda, ou que deu tudo errado, cara, tu chega em casa e aquilo ali é impressionante, parece um bálsamo, assim, né, naquele teu dia. É um revitalizador, né, um troço... Total, cara. Até esse final de semana foi uma coisa muito, muito engraçada. Aqui todo mundo que escuta sabe que eu sou gremistão, né? Ao contrário do Samuel, que é colorado, mas enfim, não é por isso que tu não tá aqui, tá, Samuel? Cada um com seus problemas, né? O Berté é gremista, né? Cada um na sua série, né? A gente merece. Mas ao passo de que as famílias, tanto minha como da Carolina, tem os gremistas, tem os colorados, mas todo mundo gosta muito do Caxias, né? Então a gente tem aquela coisa... Alguns acham isso legal, outros não acham, não me interessa, não é essa a questão, né? Tem o time aqui da cidade, que é um time sofrido, sempre se ferra, volta e meia... é um golfinho, né? Volta e meia sobe, dá uma brincadinha e afunda de novo na sequência, né? Mas o Caxias é um time que a gente tem muito apreço. E esse final de semana começou a Série D, né? Na verdade já tinha começado, a primeira rodada foi postergada, mas o primeiro jogo do Caxias foi essa semana contra o Juventus, né? E vai todo o alfabeto mesmo, Série D, E, F, só para saber se o Caxias pode continuar. Não, depois da D não tem série. Inclusive ele ficou sem série o tempo e tal. Fico preocupado. Porra, cara, o Caxias de Atu para ser um time do caralho, a torcida é muito fiel, o próprio logo, o design, a história do Caxias é muito bacana. Aliás, o Caxias ele foi 9º colocado num campeonato brasileiro na época que tinha 90 times, assim, se não me engano, ele foi 7º, 8º, 9º. Ele foi, na época que era Flamengo, ele foi um bom time, cara. E, enfim, aí a gente foi no estádio levar o Lucas, tava um tempo bom, né? Foi no meio teve um feriado ali na quinta, então foi no sábado, o tempo tava seco, tava bom, consegui, cara, movimentar a família da minha esposa, a minha família foi grande parte, né? Foi todo mundo no estádio. A gente tava um pouco com medo porque aqui em Caxias, né? O pessoal que vai assistir jogo, o pessoal vai para desopilar, né? Então, às vezes tá dando tudo certo, e os caras estão xingando a terceira geração do jogador, né? Então é umas coisas meio, né? Vai se fuder, filho da... O cara só errou um passe. Vai se fuder, filho da... Cara, os caras gritam muito, assim, né? Mas nesse sábado específico foi muito legal. Aí, enfim, levei o guri lá, desde a gente chegar lá na frente, a gente entrar no estádio, não tinha muita gente, não tava muito desse tipo de gritedo, mas tinha ali a torcida organizada, o pessoal falando e tal, e eu percebia, cara, a maneira como ele... Porque foi uma das primeiras vezes que a gente saiu, assim, mais até em função da questão do Covid e tal, né? Claro. E saiu com o guri.
E, cara, quando foi o gol, o Caxias ganhou de 1-0, né? O que isso é muito raro, né? Mas, enfim, ganhou de 1-0. E quando o Caxias fez o gol, eu tava dando uma caminhada, porque ele tava meio chateado ali, né? Que nós tava parado, sentado, assistindo o jogo e tal, conversando. Então eu peguei e fui dar uma caminhada ali com ele no estádio e tal. E bem na hora que nós tava no meio do furduncinho ali, o Caxias fez gol. Cara, a reação dele foi... eu nunca vou esquecer, velho. Ele, tipo, o campo tá aqui, né? E a torcida tá aqui. Então foi o gol, ele tá olhando pra torcida. Né, ele tá olhando. Cara, tá olhando para as pessoas. Né? Sim, as pessoas muito felizes, as pessoas, todo mundo se abraçando, gritando, gol, não sei o quê. Cara, ele ria, foi uma coisa muito legal, muito legal. Ele não vai fazer ideia disso, não vai lembrar disso, acho que talvez nunca. Talvez vai ficar meio alguma marca ali na cabeça e tal, mas o fato de ter conseguido fazer isso, mesmo, né, sendo Série D, do Caxias e tal ali, mas com a família, foi uma experiência muito bacana. Eu tenho certeza que o Samuel vai começar a ter essas experiências cada vez mais fortes agora com os dois pequenininhos ali, né? Verdade, a gente também, por conta da pandemia, retardou bastante essa saída, ou assim, enfim, né? Todo mundo acho que teve uma restrição com relação a isso, né? Total. Mas agora a gente acho que já está caminhando por uma normalidade, assim, vamos se dizer, né? Se é um novo normal que vai ser a partir de agora, né? Tomando vacina e tudo mais. Mas realmente, esse final de semana foi um final de semana diferente. A gente fazia tempo que não saía com eles, aí fomos no irmão da minha esposa almoçar. E depois disso, a gente foi fazer um passeiozinho. Tem uma cervejaria ali no interior de Farroupilha, né? Tem um pátio, assim, Guarnieri é o nome da cervejaria. Blaut. Não, tem a Blaut também, mas mais para frente um pouquinho tem a Guarnieri, tá? Guarnieri. Tem uma outra cervejaria que tem um gramado bem legal, assim. E a gente saiu com eles, assim, para dar uma passeada, né? E, cara, a interação deles com as outras pessoas, assim, tu vê, filho de gêmeos, como tem tanta gente toda hora, cara, eles vão com todo mundo, é impressionante. Tipo assim, não é aquela criança que, criança que vai, não, cara, gêmeos, uma pessoa tá olhando para eles, a Olivia, e ela é mais arreganhada, né? Ela já mete um sorrisão e já estende os braços e, tipo, sabe, toda dada. Meu Deus, filha, mas tu nem conhece a pessoa. Mas eu acho que de tanto se passar de braço e pra gente de um lado e pro outro, cara... Provavelmente, a minha olhava para as pessoas, que não sei o que, já davam tapa, tal. E até hoje, é impressionante, cara. Ninguém nunca conseguiu pegar. Tipo, eu tenho uma filha que parece um porco-espinho, entendeu? Muito lindinha. Ela é uma é que as pessoas não sabem falar com a criança mesmo. Às vezes a pessoa chega assim, tipo, a visão da criança quando uma pessoa vai falar, vai ser, é que ela se acostumou comigo. Eu sempre não, mas talvez é o contrário. As pessoas chegam muito ela é estranha, entendeu? Eu chego e já sacudo e puxa, sabe? Aí eu estraguei. Uma coisa que eu tenho percebido, que é uma coisa que eu e o Samuel a gente ainda não sabe disso, e eu tenho esse receio, porque o Lucas ele é bem assim também. Só que eu vejo que tipo, tem algumas crianças que elas são assim, e à medida que elas vão crescendo, elas vão se dando conta das interações sociais, das coisas, elas começam a ficar mais envergonhadas. Não, mas tudo muda muito. E o contrário também é verdade, viu? Tipo, a minha filha, essa mesma que eu disse. É mais bicho do mato, tipo, e agora tá super... agora ela aprende, tipo assim, tá vendo os outros fazem isso? Talvez eu dou uma fingidinha, entendeu? Eu consigo dar um abraço. Ela é esperta pra caralho. Tipo assim, acho que dá pra... Depois eu tomo um banho, beleza. Sabe? Assim, deve ser uma coisa meio assim, mas é bem isso, cara. Então tá. Gente, vamos encerrando aí, né? Todos temos os nossos afazeres para ajudar a pagar o leitinho. Uns tem que comprar um leitinho, o Samuel tem o comprar dobro. 2 leitinhos. O Samuel tem o dobro da responsabilidade. Samuel, em nome do Pai Vem Me Limpar, eu acho que pelo Bertel, eu queria te agradecer pelo teu tempo, por trocar essa experiência. A gente vai querer conversar mais contigo quando tiver um pouquinho mais lá para frente, quando tiver o processo de interação mais solidificado e os desafios, né? Que... vai ter muita peripécia, vai ter muita coisa inventada, cara. Exatamente. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal e com certeza a gente vai conversar de novo. Para todo, é impressionante porque todo mundo que vem aqui, a gente tem essa 1 hora e pouquinho é pouco, né, cara? E a gente acaba, né, engatando um assunto no outro e tal, e a gente percebe que tem capacidade para muito mais. E a vantagem desse nosso tema e o que a gente escolheu para fazer aqui no Pai Vem Me Limpar é justamente isso. Todo mundo sempre vai ser pai, só que nunca vai ser a mesma coisa. Tu entende? Sempre vão ser situações diferentes e a gente vai querer ter essa possibilidade de voltar com o Samuel aqui, com os 2 pequenos, já talvez não tão pequenos, né, com novas situações pra gente trocar uma bola. Cara, muito obrigado,
Não Cara, sei se quer falar alguma coisinha antes. Eu agradeço realmente a oportunidade de estar transmitindo essa experiência, um pouquinho desse meu aprendizado aí. E, cara, vou dizer para vocês, que nem tu falou, é 880, né? É um amor incondicional, é algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo é algo com muita responsabilidade, né? Às vezes a gente ainda não acaba caindo a ficha assim, cara, agora são duas pessoas que vão depender 100% de mim, né, e da minha esposa pro resto da vida. A gente fala, não é até os 18, cara, é pro resto da vida, porque né, as relações elas se mantêm, né, pro resto da vida, né? Então não existe, o filho é para sempre, né? E o ciclo natural a gente vai dessa, e aí eles vão estar ali para, né, passar um pouquinho do nosso conhecimento, do que a gente pôde passar de bom para eles aí e passar para as próximas gerações aí, né? Acho que é isso. É isso Obrigado aí, mesmo, obrigado Berté, obrigado Marco. Grande abraço para vocês aí. E foi uma satisfação imensa aí estar podendo conversar com vocês. Perfeito, maravilha. Como eu falei para você, Samuel é um cara muito tranquilo, levando em consideração toda a carga de responsa, né, que ele tem ali. Isso é muito bom, né? É uma das coisas que até falei, a gente fala com o Berté, cada vez que a gente conversa com alguém, a gente sai... É impressionante, cara, porque o objetivo do Pai Vai Milipar é trazer esse conteúdo, né, passar adiante esse conteúdo, mas ao mesmo tempo a gente acaba aprendendo tanto, cara, é tão legal, assim, que talvez a gente não tivesse despendido, talvez, esse tempo para falar só sobre isso dessa maneira, de uma outra maneira, né, sabe? Sei lá, vamos conversar um pouco, vamos tomar café, acaba falando sobre outra coisa, daqui a pouco tem a esposa junto, os filhos, a gente não consegue, agora aqui a gente tem aquela hora que a gente consegue focar nisso, né, e trazer uma perspectiva bem própria, né, sobre esse tema, né, muito legal, eu particularmente aprendi bastante, né, e enfim, fiquei bem contente com o que a gente conversou aqui, e aprendi bastante, com certeza mesmo. Lembrando das dicas, né, do Berté, como é que é o nome da série japonesa lá? Old Enough. Velho o suficiente. É isso aí, assistam. Tem várias dicas. Já fica dica para vocês, assim, daqui mais um pouquinho, quando vocês começarem a ler história ou só para fechar, ou ver filme. Eu tô com uma mania bem boa. Minha filha estava vendo Branca de Neve, o filme mesmo da Disney, Branca de Neve. E estranho, bizarro, eu sei, mas tava vendo Branca de Neve. E aí, cara, é o melhor filme possível para educar uma pessoa. Assim, pega um exemplo só de como educar vendo qualquer coisa, tá? Pega ali a cena que chega a bruxa e a bruxa começa a perguntar pra Branca de Neve, entendeu? Você tá sozinha em casa? E ela, tô. Parei o filme. Não. Estúpido ou não? Muito estúpida. Primeiro, ninguém não tem que falar nada pra ninguém. Tu não conhece, sabe? Assim, vamos continuar assistindo. Botei esse aqui, não sei o que, não sei o que. Quer uma maçãzinha, uma mordidinha? Ela, que linda. Parei o filme. E a minha filha, e ela, tipo assim, eu sei, pai, eu sei. Errado. Foi filme. Aprendeu. É só isso. Eu acho que quando começar com duas lições aprendidas. Essa que tu tá ensinando e a outra, não deixa eu assistir filme contigo, porque tu vai dar pausa e toda hora eu vou ficar maluco. Tira o controle do pai. Eu vou ainda criar um lance para pegar as histórias todas contadas e recontar elas, então, como foi de verdade. Mas aí que tá, eu acho que no caso da Branca de Neve e dessas histórias, só para fechar... Tá ligado, desculpa, tá ligado que não veio o príncipe, né? A história de verdade, chegou o príncipe ali, ele pediu pros caras levantarem o caixão para levar ela, eles tropeçaram, caiu no chão o caixão, e a maçã que tava entalada saiu, e é por isso que ela acordou. Não teve beijo. Foi uma maneira que eles encontraram. Era plausível, cara. Ela tava engasgada, entendeu? O que seja, ou o que foi. Sim. Não teve beijo mágico. E eu falei nem maçã envenenada. Esse final é fake. Não, mas eu digo assim. Tudo pra ela. Dentro dessa história da Branca de Neve, que nem tu falou assim, estúpido aceitar maçã, é estúpido deixar a véia entrar. Mas eu acho que a genialidade da história é essa. É justamente mostrar qual que é a estupidez que tu não pode. É que nem a mulher no filme de terror que, tipo, tem uma casa abandonada e ela vai entrar pra ver o que tá acontecendo na casa. Não, né, velho? Não entra, vaza. Tem uma serial killer andando 12 parada e tem um lápis. Pega o lápis. É isso. Eu acho que é essa a pegada aí. Vamos entrar em história no próximo. Tem várias. Vamos lá. Discutido sobre a Branca de... Terminamos e fechamos com Branca de Neve, um príncipe inexistente, uma engasgada numa maçã. A gente fecha com o Pai Vai Me Limpar número 16, Samuel Andreassa, pai de gêmeos, guerreiro multitasking. Muito legal, valeu mesmo. Gente, um abraço para vocês. Até a próxima.
Valeu, abraço.